da República. Dilma Rousseff anunciou nesta sexta-feira uma série de medidas para diminuir os gastos do governo. Uma das providências é a reforma ministerial. Nós vamos dar hoje um primeiro e grande passo para a reorganização da administração pública federal. Nós estamos começando por reduzir 8 ministérios. Dilma informou também que vai excluir 30 secretarias nacionais e 3.000 cargos comissionados. Os cortes também vão atingir os salários da presidente, do vice e dos ministros de Estado, que vão receber 10% a menos. Essa reforma tem também um propósito, o de atualizar a base política do governo, buscando uma maioria que amplie nossa governabilidade. A nova composição ministerial inclui a extinção e fusão de pastas e a realocação de titulares dos ministérios. Analistas acreditam que as mudanças pretendem proteger a presidente contra ameaças de impeachment. O campo de refugiados ficava nas imediações da capital francesa. Nas tendas e barracas estavam cerca de 50 pessoas, homens, mulheres e crianças. A maioria dos migrantes veio da Síria para fugir da intensa guerra civil no país. Não houve confronto na retirada. Os migrantes foram levados de ônibus para abrigos do governo, onde podem dar entrada no processo de asilo para permanecer legalmente na França. As retomadas das negociações aconteceram em Havana, Cuba. O chefe negociador da guerrilha, Iván Márquez, destacou que os rebeldes continuarão negociando sem alterar o que já foi estabelecido pelas duas partes, guerrilha e Colômbia, em setembro. No entanto, afirmou que se trata de um documento em construção. As FARC seguirão trabalhando. As Farc vão continuar a trabalhar sem mudar o que foi acordado, garantindo assim que o acordo final de paz seja alcançado o mais rapidamente possível. Ambos os lados sabemos que o tempo está em contagem regressiva. Em 23 de setembro, começou a contar um período de 6 meses para a assinatura do acordo de paz. As equipes de resgate trabalham sem descanso para encontrar sobreviventes. O deslizamento de terra ocorreu em Santa Catarina Pinula, um município perto da cidade da Guatemala, capital do país de mesmo nome. A avalanche surpreendeu a localidade no meio da noite e autoridades temem que haja até 600 desaparecidos. Familiares disseram que recebem mensagens de texto das pessoas que estão soterradas. Os trabalhos de resgate do batalhão de bombeiros, soldados e policiais são interrompidos a todo momento atrás do som de alguma vítima. Autoridades dizem que o número de mortos é impossível ainda de ser confirmado. Pelo menos 125 casas foram afetadas pelo deslizamento. O local onde ocorreu a tragédia havia sido declarado de alto risco por estar em uma colina alta e perto de um rio. A maioria dos moradores preferiu não deixar suas casas. Após a tragédia em Santa Catarina Pinula, meios de comunicação, instituições públicas e grupos por meio de redes sociais começaram a arrecadar água, alimentos e cobertores para os desabrigados. A Embaixada dos Estados Unidos na Guatemala emitiu um comunicado para expressar as mais profundas condolências às famílias das vítimas. Diplomatas de Cuba colocaram à disposição das autoridades guatemaltecas cerca de 500 membros da missão médica mobilizada no país. Dezenas de socorristas, soldados e voluntários retomaram neste sábado o resgate de vítimas soterradas após um deslizamento de terra em Santa Catarina Pinula, a 15 quilômetros da cidade da Guatemala. Pelo menos 32 pessoas morreram e 600 continuam desaparecidas. Das 15 pessoas que conseguimos retirar dos escombros, 5 eram bebês, crianças infelizmente mortas.
15 pessoas morreram por ferimentos múltiplos como resultado de estruturas que caíram sobre elas. A consequência da grande estrutura que caiu sobre eles. A 400 metros do local da tragédia, um necrotério improvisado atende parentes das vítimas. Os corpos de socorro estão sacando os cadáveres. As agências de ajuda estão retirando os corpos da área do desastre. O procedimento é que sejam levados para o necrotério temporário e esperamos que os vizinhos ou parentes venham fazer o reconhecimento. Eu vim buscar minha namorada, que infelizmente morreu na tragédia. Soube ontem, às 10 da noite, que ela sofreu esse acidente. Foi quando informei a família e decidimos viajar para cá. De acordo com autoridades, o número de mortos pode subir nas próximas horas. O deslizamento de terra surpreendeu os vizinhos na noite de quinta-feira. A área já havia sido declarada de alto risco por estar em uma encosta e próxima a um rio. O número de mortes continua a aumentar. Um deslizamento de terra na periferia da cidade da Guatemala já matou 89 pessoas e 300 continuam desaparecidas. Cerca de 100 casas foram soterradas. Entre as vítimas estão mais de 20 crianças e adolescentes. Neste domingo, as equipes de resgate retomaram as buscas entre os escombros, mas depois de quase 3 dias da tragédia, há pouca esperança de encontrar sobreviventes. Nós notamos que as casas já estão inundadas. Não é o mesmo se tivéssemos encontrado casas secas. A maioria dos corpos nesta área já estavam debaixo d'água. O deslizamento de terra surpreendeu os vizinhos na noite de quinta-feira. A área já havia sido declarada de alto risco por estar localizada entre encostas e perto de um rio. O autor do massacre em uma universidade do Oregon, que deixou 9 mortos, teria cometido suicídio após um tiroteio com a polícia, informaram autoridades neste sábado. O xerife do condado de Douglas, John Hanlin, declarou que o exame médico que determinou a causa da morte confirmou que o jovem de 26 anos tirou a própria vida depois de matar 9 pessoas. Hanlin afirmou ainda que o atirador estava matriculado na classe onde ocorreu a matança. Apesar de seu nome não ter sido oficialmente divulgado, a imprensa local o identificou como Chris Harper Mercer, que possuía um verdadeiro arsenal. A polícia recuperou 13 armas, todas compradas legalmente. Ele se definia como um solitário que se ressentia de não ter namorada e era obcecado por religião e supremacia branca. Uma cerimônia à luz de velas e orações foi realizada em frente a um supermercado da cidade, onde 2 vítimas trabalhavam. A organização Médicos Sem Fronteiras anunciou neste domingo a retirada da equipe de Kunduz. O anúncio ocorre um dia após um bombardeio supostamente americano matar 22 pessoas no hospital que a ONG gerenciava na cidade afegã. O fechamento deste centro deve trazer graves consequências para a população civil que vive no fogo cruzado entre o exército afegão e os rebeldes talibãs para assumir o controle da cidade. O diretor-geral da instituição, Christopher Stokes, pediu uma investigação transparente feita por um organismo internacional independente. O presidente americano Barack Obama apresentou condolências, mas afirmou que vai esperar os resultados da apuração. No momento do bombardeio, mais de 100 pacientes e 80 membros da equipe, afegãos e estrangeiros, estavam no hospital. Um hospital onde equipes da organização Médicos Sem Fronteiras trabalhavam foi bombardeado neste sábado em Kunduz, no Afeganistão, em um provável ataque das forças americanas. Segundo a ONG, as agressões prosseguiram por 30 minutos, apesar de Washington ter sido alertado para o erro. O local pegou fogo e dezenas de pessoas ficaram gravemente feridas. O estabelecimento em Kunduz é um importante centro de saúde na região e o único que pode tratar lesões graves. No momento das
das explosões, mais de 180 pessoas se encontravam no hospital. A ONU afirmou que as investidas aéreas são indesculpáveis e podem ser consideradas criminosas. A OTAN admitiu à AFP que um ataque americano pode ter atingido o hospital da MSF na madrugada deste sábado. Kunduz está mergulhada em uma crise humanitária, com milhares de civis entre o fogo cruzado das tropas do governo e dos rebeldes talibãs. A tomada da cidade, com 300 mil habitantes, representa o primeiro grande êxito do novo líder dos talibãs. Mullah Akhtar Mansur foi nomeado após o anúncio em julho da morte de seu antecessor, o Mullah Omar. Uma forte chuva provocou a cheia do pequeno rio Labrague, no sudeste da França, na noite de sábado e causou inundações e mortes em várias cidades turísticas da Côte d'Azur. Entre as vítimas estão 3 idosos afogados por uma onda que inundou o primeiro andar de um asilo perto de Antibes. Outras 3 vítimas foram encontradas dentro de um carro em Vallarius-Golf-Juan. Na localidade de Mandelieu-la-Napoule, foram encontrados 4 corpos e há registros de desaparecidos. Outras 2 pessoas morreram em Cannes, entre elas uma senhora de 60 anos, encontrada perto de um estacionamento. Muitos veículos foram arrastados até o mar, segundo autoridades, que se preparam para evitar saques ao comércio. Em Nice, várias árvores caíram na famosa Avenida dos Ingleses e um bairro da zona nordeste da cidade foi evacuado. As trombas de água inundaram também vários campings perto de Antibes. Em plena temporada turística, mais de 500 visitantes estão bloqueados na região e foram abrigados em terminais do aeroporto de Nice. Estradas em torno de Cannes estão submersas, impedindo a circulação ferroviária. Centenas de pessoas ficaram presas em estações do Sudeste. Cerca de 28 mil casas continuavam sem energia no domingo. Em viagem ao Japão, o primeiro-ministro Manuel Valls declarou apoio às famílias de luto. O presidente francês François Hollande visitou as áreas atingidas, junto com o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve. O balanço destas intempéries continua sendo inferior aos das chuvas torrenciais de 2010. As tempestades que atingiram esta mesma região deixaram 25 mortos, 31.560 afetados e cerca de 1 bilhão de euros em danos. A estratégia da Rússia na Síria ao apoiar o presidente Bashar al-Assad é uma receita para o desastre. Com essas palavras, o presidente americano Barack Obama criticou os bombardeios russos na Síria. Obama acusou o colega russo Vladimir Putin de não distinguir entre o grupo terrorista Estado Islâmico e a oposição sunita moderada, que quer derrubar o regime de Assad. I want Russia to be successful. Quero que a Rússia seja bem-sucedida. Isto não é um concurso entre Washington e Moscou. Queremos que a Rússia seja um ator responsável e eficiente, que compartilha fardos. O presidente Obama disse também que os ataques aéreos de Moscou são contraproducentes, mas afirmou que é possível trabalhar com a Rússia para encontrar uma solução política, se o governo Putin reconhecer que Bashar al-Assad deve deixar o poder. O presidente sírio Bashar al-Assad afirmou que um fracasso da coalizão da Rússia e aliados contra grupos extremistas na Síria pode levar à destruição do Oriente Médio. A declaração foi transmitida neste domingo pela emissora de TV iraniana Jabar. Devemos ter sucesso ou toda a região será destruída, não apenas 1 ou 2 países, e estamos confiantes disso. Mas Assad se mostrou confiante de que vai obter resultados e pediu aos ocidentais que se unam a esta coalizão. Por causa do apoio de outros países a organizações terroristas, não há dúvida de que isso fará com que o preço da vitória na batalha contra o terrorismo seja alto. Se estes estados se juntarem à luta contra os terroristas de uma forma séria e sincera, pelo menos em termos de impedi-los de receber apoio, vamos alcançar resultados mais rapidamente.
Moscou intensificou neste domingo a operação de bombardeios na Síria, que ocorre há 5 dias consecutivos. O Kremlin indicou ter bombardeado 10 novos alvos do grupo Estado Islâmico nas últimas 24 horas, estendendo a campanha aérea no país. Mas os países ocidentais voltaram a lamentar que estes ataques atingem, sobretudo, os grupos rebeldes que enfrentam Assad e não apenas o EI. Na abertura do Sínodo sobre a Família neste domingo em São Pedro, o Papa Francisco declarou que a Igreja deve defender os valores tradicionais em um contexto social e matrimonial bastante difícil. Diante de 400 cardeais e bispos reunidos no Vaticano, o pontífice defendeu o casamento, condenou o divórcio e reiterou que a família deve ser composta por um homem e uma mulher. Este é o sonho de Deus para sua criatura amada, vê-lo realizado na união de amor entre um homem e uma mulher, regozijando-se em sua jornada compartilhada, fecunda em sua doação recíproca. O chefe da Igreja Católica defendeu o amor duradouro e fiel, que para o pontífice é cada vez mais considerado antiquado. Sobre o divórcio, Francisco reiterou que o que Deus uniu, o homem não separa, do Evangelho de São Marcos. O Santo Padre fixou assim os parâmetros do encontro marcado pela confissão um dia antes de um importante sacerdote do Vaticano que admitiu ser gay e ter um companheiro. De 4 a 25 de outubro, religiosos de todos os continentes vão debater os desafios da família católica em crise diante das mudanças da sociedade moderna. Amém. O padre polonês e membro da Congregação para a Doutrina da Fé, Krzysztof Olaf Sharança, de 43 anos, revelou à imprensa que é gay e admitiu ter um companheiro. Ao jornal italiano Corriere della Sera, o monsenhor disse estar ciente de que terá de renunciar ao ministério e de que a igreja deve julgá-lo por não cumprir a castidade. Em entrevista à AFP, o sacerdote confirmou as declarações. Eu sono fuori armadio. E sono felice. Saí do armário e estou muito feliz por isso. Um coming out